Olá, boa noite. Começa agora o Move TV aqui pela OutView, o seu programa sobre empreendedorismo, economia criativa e inovação. Estamos aqui com dois convidados super especiais, caras que fazem bastante, inovam e estão criando projetos a mil na área de cultura, inovação e arte. Nós já vamos conversar com eles daqui a pouquinho. Eu já convido vocês também a participar do programa, mandando mensagens pelo chat que está aí no pé do site. Pode entrar lá daqui a pouquinho, já manda o seu comentário, faça a sua pergunta. Basta dizer o seu nome e de onde você está falando. Então, para começar o Move TV desta semana, já convido aqui o meu parceiro de bancada, Tudo bom? glorioso Ricardo Tarza. Tudo bem com o senhor? Tudo jóia. Quarta-feira, novamente, a gente aqui. A gente vai falar de muita coisa bacana hoje, né, Cleiton Mello? E vamos começar falando um pouco de André Teles. Ele postou um artigo bem legal, né, que ele fala das empresas que não seguem um investimento de potencial dentro dos próprios funcionários, né? Hoje em dia tem algumas startups que estão aparecendo dentro de empresas, mas falta ainda aproveitar alguns detalhes, né? Quem fala pra gente na matéria é o Sandro Vieira, que é presidente do Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade do IBQP. E ele pontua, né, que a gente tem essa energia de startup, só que hoje em dia, às vezes a pessoa em si que está dentro da empresa, ela não tem ela tem um potencial muito grande, só que o próprio empreendedor não vê isso dentro dela, né? A gente tem alguns casos de startup dentro de internet que foca crescimento de 3 ou 4 empresas na própria empresa dentro, né? Uma delas é o Submarino fez isso e tem outros .com que estão fazendo isso, né? E o que é muito interessante da entrevista que o André fez no blog dele, que ele conta o seguinte, que o nosso entrevistado ali, o Sandro Vieira, ele fala o seguinte: as empresas hoje estão com uma dificuldade muito grande para identificar ou para lidar com as novas gerações que estão chegando. Exatamente. Porque chegam com uma nova matriz cultural, uma nova matriz de comportamento, com outros olhares, e os gestores das companhias não estão atentos ou não estão, talvez, preparados para essa nova realidade. Então, esse post fala muito disso, entre outras coisas. Se você olhar assim, hoje em dia tem pessoas de tecnologia, o gerente de tecnologia que trabalha comigo tem 22 anos. Né? E ele tem um potencial que a gente viu dele, de estagiário, ele virou um gestor. Né? Quem sabe ele pode ter um produto a ser colocado no mercado em breve. Né? Exatamente. A outra dica que a gente vai dar aqui do site, nesse primeiro giro no revistamove.com.br, é uma matéria sobre o desfile indígena. Está acontecendo em Palmas o festival, os Jogos Mundiais Indígenas. Então tem etnias do mundo inteiro. A gente costuma pensar, quando a gente fala em etnias indígenas, a gente geralmente pensa aqui na América e tal, mas são os povos nativos. E vieram etnias da Austrália, da Ásia, de vários lugares. E teve uma matéria muito interessante que saiu nessa semana, a gente publicou, foi um desfile da beleza indígena, mostrando o que eu acho muito interessante desse desfile, é que ele mostra a diversidade de padrões de beleza. Exatamente. Ou seja, ele acaba ajudando a quebrar um pouco aqueles estereótipos que se tem de beleza, e no fundo é uma grande exaltação da cultura indígena. Tá aí a matéria para contribuir. Foi na semana passada esse desfile, tá lá no site, no Revista Move. Ou no Facebook. No Facebook teve um comentário bem interessante da Renata, que ela é make-up aqui em São Paulo. Eu falando, no próximo eu quero ir, né? Renatinha Criovel. Maravilha. Agora a gente vai botar só rapidinho aqui, antes de começar o bate-papo, um videozinho que bombou muito no Facebook da Move. Se você quiser entrar lá também para acessar o Move, Movimente Suas Ideias, você acha, que é o... Sérgio, pode botar o vídeo aí? É uma dança na chuva. Exatamente. Dançando na chuva. Olha que beleza. Olha que sensacional isso. Essa aqui é outra maravilha. De celular, olha lá. Pegou um momento... Parece que é o samba rock, e no final ele começa a dançar ali um... Pois é. Floreado, e na descrição do vídeo diz que essa mulher é gringa. E ela com certeza está indo de turismo e tal. Começou a trocar. Olha que beleza. Na chuva. Isso, vídeo bombou, cara. Impressionantemente. Deve estar em Paraty ali. Isso aqui é alegria de viver, né? Uma caipirinha. Bacana. Olha que beleza. Bom, vamos lá. Vamos agora começar aqui o bate-papo com o pessoal do Panda Criativo. Estamos aqui com o Rafael Vettori, está aqui, fundador também do Panda Criativo. Vai falar pra gente hoje aqui do Festival PEF, dos outros projetos todos, junto com o Fábio Seixas, que é o sócio dele aqui, também fundador do Panda Criativo. Esses dois aqui têm uma ampla experiência, embora eles sejam jovens,
Eles já têm uma Passagem ampla experiência por no mercado vários publicitário, Exatamente. trabalharam em agências, trabalharam em produtoras e de repente não, eles vão contar isso melhor, mas em determinado momento resolveram empreender. E eles vão contar exatamente para nós aqui. Só rapidamente, dar um perfil rápido. O Rafael é advogado formado pela PUC, mas decidiu trocar aí o direito pela comunicação, e aí ele estudou artes dramáticas na Célia Helena, direção de cinema na Nova York Film Academy, e também foi produtor executivo de TV e cinema na Pródigo Filmes. E o nosso amigo Fábio Seixas, que está aqui. Eu conheci o Fábio Seixas, por sinal, quando você estava na DM9. Isso aí. Trabalhou na DM9. E o Fábio é formado em produção multimídia, não é isso? Isso. Fábio, produção multimídia. Trabalhou na DM9. Trabalhou, deixa eu ver aqui, que eu perdi aqui. Olha, você trabalhou também na Box. Quem que trabalhou na Box? trabalhei. Foi você. Na Conspiração Conspiração também. Na Conspiração Filmes. E há um ano, mais ou menos, 2 anos para ser mais exato, em 2013, vocês resolveram empreender, né? Rafael, conta para nós como é que foi a sua trajetória. Você estudou Direito e, de repente, descobriu que sua área era comunicação e publicidade, enfim. A minha trajetória não é nada linear. Primeiro, queria agradecer a vocês, Cleiton e Ricardo, essa oportunidade. A gente adora, enfim, essas chances de estar em programas assim, de alto nível, como é o UTV. E parabéns para vocês aí pelo sucesso. Então, a minha trajetória ela é um pouco maluca, porque eu fiz Direito, né? Na minha família, eu me lembro que quando eu fiz o vestibular, eu queria escrever, queria ser jornalista, e a minha mãe falou, um advogado pode escrever, mas o jornalista não pode advogar. E eu tinha um primo que eu achava um cara super legal, eu acho ele ainda, e ele era um bom advogado, e eu optei por seguir esse caminho, mas sem saber muito onde é que eu ia parar. Ao longo da faculdade, claro, eu fui me interessando pelo direito, fui aprendendo as várias facetas, né, do direito e tal, e enveredei para a advocacia empresarial. Então eu fui parar numa área muito árida da advocacia. Eu trabalhava com abertura de capital de empresa em bolsa, numa época que isso bombava, trabalhava com fusões e aquisições de empresa, era uma área assim exigia muito do tempo e tal. Então aquilo foi me drenando um pouco a minha energia e tal, e eu não me sentia encaixado. Eu olhava o sócio sênior com quem eu trabalhava e falava, puxa, não sei se eu quero ser essa pessoa, entendeu? No longo prazo. Não te inspirava tanto. Não me inspirava. Então, quando eu estava com uns 25 anos, eu decidi sair sem saber onde é que eu ia parar, né? Eu não tinha nenhuma aptidão, não é que você fala, pô, o Rafael é um cara que toca violão e sempre tem aquele jeito... já vou pra música. Ou então é um cara de exatas. Eu não tinha nada que chamasse assim, sabe? Então, uma amiga virou pra mim e falou, olha, você tá um pouco travadão, um pouco durão, vai fazer teatro. Aí eu fui parar na escola de teatro da Fátima Toledo, que é uma preparadora de elenco, que preparou não só o Wagner Moura, mas vários atores para os filmes de violência e ação. E eu cheguei lá meio duro mesmo, sem saber qual era. Aí chorei, apanhei, bati. Ela tem um método bem específico, assim, né? E aquilo ali acabou, fui mordido pelo mosquito ali da atuação, só que eu queria uma coisa um pouco mais branda. E aí fiz artes cênicas no Célia Helena, foi uma época deliciosa da minha vida, de muito aprendizado interior, e foi aí que eu comecei a dar os primeiros passos na comunicação, de um jeito muito inusitado, no palco, fazendo comercial e tal. E aí o primeiro trabalho especificamente em comunicação, qual foi? Comercial, como ator. Comercial como ator. Comunicação, acho que foi esse, né? Se a gente voltar lá atrás, tudo foi isso. Aí, muito engraçado isso, porque na época eu morava na Vila Nova Conceição, esse bairro onde nós estamos aqui, pertinho, e o Célia Helena também é aqui, e 3 amigos meus tinham aberto uma produtora, uma pequena produtora de foto, áudio e filme. E aí eu cheguei para um deles e falei, Caíto, seguinte, né, o teatro é uma coisa que eu fazia lá meio período, não preenchia todo o meu dia, eu estava começando a me coçar. Eu falei, Caíto, eu faço qualquer coisa que tiver na sua produtora para fazer. Eu varro o chão, eu faço o almoço, me arrumo um emprego aí.
era um amigo e tal. É. E aí eu comecei a produzir set de filmagem, que é aquela correria e tal, é uma coisa que não tem muita regra, sabe? Você corre contra o relógio, resolve pepino e tal. Só que como eu tinha uma expertise de advogado, eu sempre trabalhei em escritório de ponta, naturalmente eu comecei a virar o advogado o produtor executivo, entendeu? Dali, porque eu sabia ler contrato, fazer contrato, sabia negociar, e eu queria mesmo subir rápido, porque eu me sentia um pouco em débito comigo, sabe? Eu falei, pô, eu larguei uma carreira que estava indo bem, para começar do zero em outra. Então eu tinha um pouco de pressa. Aí, justamente nesse período, um grande amigo meu, que é o Rony Rodrigues, fundador e CEO da Box 1824, agência de pesquisa, super inovadora, super de vanguarda, ele me convidou para fazer um processo de coaching. Ele viu que eu era um cara inquieto, ele tem uma alma de antropólogo, né? Então não sei se ele quis me estudar ou se, sei lá, ou se ele foi muito amigo mesmo. O coaching é um exercício de autoconhecimento também, né? Total. E precisei realmente abrir a minha vida toda para ele, financeira, tudo, sabe? Para a gente começar um processo mais profundo. Eu me senti bem, porque eu estava um pouco ainda perdido, sabe? E aí, depois de uns meses, do processo de coaching, a gente extraiu a seguinte conclusão. Ele falou, olha, Rafael, você tem talvez uma vocação, uma aptidão para contar histórias. Vamos ficar no audiovisual, só que vamos migrar para o conteúdo, porque a produtora só produzia comercial. Isso aí para mim caiu como uma luva, porque eu via que a produção de filme publicitário ela era um pouco estanque, porque as agências de comunicação faziam todo o trabalho criativo, elas devolviam para a gente super mastigado, ou seja, até a paleta de cores do comercial já estava pré-definida. E eu pensei, bom, se eu for trabalhar com conteúdo audiovisual, eu vou ter a chance de talvez tirar alguma ideia minha, ou ter alguma ideia, sabe? Talvez tá um pouco mais inserido no processo criativo, porque ali ainda não estava. E aí foi uma coisa mais próxima da criação, né? Você já Exato. Agora o Fábio já tinha a vertente dele para criação. Agora, o que é interessante, olha, você estudou produção multimídia e web design também nos Estados Unidos. Também. E fez MBA em administração. Foi. Ou seja, você tem o cara dos negócios e da criação. Na DM9 você tocava web, assim? Na DM9 eu cheguei na DM9 depois de 10... Eu tive uma produtora durante 10 anos, abri ela com 15, chamava DigiArts, nos Estados Unidos, e ela começou como uma produtora de design gráfico, e com a evolução da tecnologia e com a internet ficando mais acessível para todos, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil também, ela acabou, no final dela, quando eu vendi essa produtora, ela já era uma produtora multimídia totalmente ligada ao universo online. E aí eu vim para São Paulo, a convite do Joca Guanais, irmão do Nizam, a gente abriu um núcleo de convergência dentro do grupo ABC e a gente ficava na DM9. E na DM9 se formou um grupo muito bacana, ainda naquele momento que tinha uma dúvida muito grande do que fazer com o digital, com o online. Ainda mais que era? Isso foi... 2009, né? 2008? 4 anos atrás, 5 anos atrás. É recente, né? Mas a gente olha assim, é uma história da E o que é mais interessante é que num grupo de comunicação originariamente vindo do offline, né? Sim, naquela época todos eram. Estavam surgindo as primeiras produtoras do online, né? O que também, no final do nosso processo, a gente achou que tudo deveria ser misturado. Se você entende de comunicação, você tem que entender de comunicação. E os veículos, os meios e as formas com que você distribui a sua estratégia, o seu planejamento e a sua comunicação final, você pode delegar isso... Ferramentas mesmo, né? Quase como um commodity. Hoje Exatamente. você tem pessoas que são super técnicas em todas essas áreas, mas o que faz a diferença no fim é a estratégia de como colocar isso e aonde e com que mensagem. Que é que o ABC até hoje eu acho que ele toca bem assim, né? O Eco entrou ele seguiu nesse projeto, nesse conceito criativo, e o resto é digital, né? O Eco está na África e faz um trabalho muito bacana lá. Acho que um grande processo do que a África fez foi entender como funcionavam as mídias offline. Exatamente. E migrar um pouco desse pensamento para o online.
funciona do ponto de vista de KPI para as empresas, você entrega resultado das campanhas, mas eu não sei de fato, isso é um papo até mais longo, mais profundo, se é a melhor estratégia para se usar o digital. Mas, por exemplo, no seu caso, voltando um pouquinho mais para a sua história, né? Você teve a produtora, aí depois você veio para o Brasil para trabalhar na DM9, no Grupo ABC. Não, vim para o Brasil com 20 anos, abri ela aqui também no Rio, São Paulo. Você abriu aqui também. E aí, como é que na foi? Bahia. Foi ótimo. Na época o mercado imobiliário estava bombando. Eu acho que a gente chegou a fazer, eu lembro de um mês que a gente chegou a fazer 20, 30 hot sites para clientes de BH, do Rio, Porto Alegre, Salvador e São Paulo, de lançamentos de projetos imobiliários. Em vários estados? Em vários estados. E isso baseado em Salvador? A parte criativa em Salvador, mas a gente tinha atendimento no Rio e em São Paulo. Tá. Entendi. E aí de lá fui para a DM9, aí a gente passou por esse processo de inserir o ambiente convergente digital dentro das agências. A gente foi super bem sucedido, ganhou Leão de Ouro em Cannes com os projetos que a gente fez, trouxe resultado financeiro para a DM9, fazendo projetos com outras empresas do Grupo ABC. E aí o Pedro Buarque de Holanda, que era presidente na época da Conspiração, hoje ele é presidente do conselho e o Gil é presidente da operação, o Pedro me chamou para ir para a Conspiração para fazer a mesma coisa numa produtora audiovisual. Claro, a gente trabalha muito bem nos projetos tradicionais aqui, televisão, cinema e comercial para televisão. Como é que a gente pode criar novos produtos, serviços e formatar melhor o produto audiovisual e inserir isso nas marcas. E aí começou um núcleo novo lá chamado Concept, que continua até hoje. Foi muito bem sucedida essa visão deles na época e toda a oportunidade que a gente teve de construir isso juntos. E a Conspiração, querendo ou não, ela como produtora, ela saiu na frente, né? Ela saiu na frente. Ela foi a primeira a fazer isso e eu acho que a Conspiração é um exemplo para a maioria das produtoras brasileiras de organização empresarial mesmo. Ela parece a mais sólida, né? Exatamente. A minha experiência foi na Pródigo Filmes, que é uma produtora que tem tanto uma área de conteúdo quanto de publicidade, e foi um ano assim muito especial, porque a lei do audiovisual, né, a lei da TV a cabo, tinha acabado de vigorar. Então todas as produtoras de conteúdo, elas estavam em ebulição, sabe? Assim, os roteiristas também batiam na porta das produtoras com ideia. Então foi um momento muito bacana. Tinha que se preparar, né? O mercado estava mudando. Né? O mercado estava mudando e uma coisa triste é que hoje, passados, 4 anos, 5 desde que eu passei por lá, eu vejo que muita coisa ainda não mudou, sabe? Não aconteceu tão rápido quanto era esperado. Exatamente. Então, por exemplo, você vê os criativos todos ali, todos super empolgados, mas para você concretizar um projeto de conteúdo, uma série, um filme, então não vou nem falar, mas isso ainda é muito moroso, é muito devagar, né? Devia ser mais... Acho que quem chegou no Brasil, assim, de televisão mesmo, focado nisso foi a Fox um pouco, né? Ela deu uma grade para algumas produtoras entrarem e fazer programas diferenciados, sabe? Mas eu senti falta de muita gente vir junto, sabe? Esse lance da TV e da lei foi muito bom porque muitas produtoras dependiam quase que 90% ou às vezes 100% do orçamento para publicidade. Exatamente. E aí começou a fortalecer mais, o audiovisual. Instável, com muita concorrência. Hoje você tem criativos, tanto produtores como na área de direção, fotografia, etc., super bons, muito bem qualificados, mas falta janela e faltava oportunidade, principalmente quando você vai para oferecer seu serviço para grandes agências e grandes marcas pela agência, faltava realmente espaço para esses profissionais conseguirem expor todo o seu estudo e toda a sua qualidade. Abriu, né? E agora abriu. Você assiste a TV Paga hoje, vários canais com séries nacionais e vários no acontecendo. E criou-se uma indústria, assim, sabe? Vamos produzir séries, principalmente, acho que o roteiro vem se sofisticando. Isso era uma coisa que, na minha época, quando eu passei pela produção de conteúdo, eu ouvia muita queixa. Assim, o roteiro precisa ser... Existe até um senso comum que diz que o problema do cinema brasileiro é o roteiro, né? Tem são vários problemas.
O roteiro, de fato, faz a diferença. Faz. Ele é a essência de todo projeto audiovisual, né? Se você não tem um bom roteiro, não adianta ter um bom ator, coração, um bom né? fotógrafo, um bom diretor, que é muito difícil salvar um roteiro ruim. Enfim, Agora, e vocês, agora vamos entrar aqui na nova etapa. Vocês com essas experiências de negócios, administração, né, uma parte mais administrativa e criativa também. E aí vocês resolveram empreender na área de economia criativa. Como é que vocês se encontraram? Vocês já se conheciam? Abre um pouco. Assim. A gente se conheceu, na verdade, quando eu trabalhei nessa pequena produtora de publicidade. Era uma casa de um amigo nosso aqui na Vila Nova Conceição, um amigo em comum meu do Fábio, que era uma farra, porque era a gente entrando e saindo o dia inteiro, uma bagunça boa, assim. E tinha um almoço todo dia, e o Fábio um dia foi lá almoçar. Então, um dia não, vários dias. A gente ficou amigos lá, mas de vista, assim. E aí nós fomos nos reencontrar no South by Southwest, que é um festival grande de inovação, tecnologia e artes que acontece em Austin. E nos encontramos lá também de relance, assim, né? Uma amiga em comum, a Bárbara Soalheiro, fez um pouco essa ponte entre a gente de novo. E quando nós voltamos, eu estava na Vox 1824, atuando no atendimento, o Fábio na Conspiração Concept, como ele acabou de contar. E ele tem uma memória meio fotográfica, né? Ele guardou que eu era advogado. Aí ele me ligou, ele falou, olha, tu tem uns contratos aqui na Conspiração, você não quer viver? Ou seja, então foi pelo viés do advogado. Nada nessa vida em vão. Faça um Exatamente. direito que alguém vai lembrar. Principalmente quando tiver pepino na boca. Vai tirar o amigo da cadeia. Foi a convergência, porque ele já trabalhava em produtora e era advogado. Então ele entende dos dois universos. Muito bom. Eu acho que ele vai saber do que eu estou falando e traduzir isso bem em documentos jurídicos. Aí eu já sabia que eu não tinha mais a mão para atendê-lo. Eu falei, bom, se eu encarar ele como um cliente, eu não tenho mais a pegada, entendeu? Eu não consigo mais... Eu já estava muito distante, assim, do universo do direito. Então, quando eu cheguei lá, meu foco principal era falar com ele e eu pus a ideia na mesa. Eu falei, olha, Fábio, eu vou te indicar uma pessoa para olhar esses contratos, mas eu acho que nós podemos criar um evento mais ou menos no formato desse que a gente acabou de ir. E como o Fábio era um cara que não só era um produtor de TV, mas ele tinha vários outros projetos, ele pareceu assim um sócio bom para isso, porque ele tinha a cabeça muito aberta, tem a cabeça muito aberta. E aí, a gente, na correria das nossas agendas, a gente foi se encontrando para o café da manhã, sabe? Quando uma meia hora aqui, outra meia hora ali, e fomos desenhando uma primeira edição muito, como pode dizer, feita assim com os nossos contatos mais imediatos, né? A gente chamou amigos, quase fez artesanal. as Artesanal no totalmente sentido artesanal. de produção, né? Totalmente artesanal. E fomos construindo as primeiras parcerias, fomos, enfim, desenhando uma experiência que misturasse educação com entretenimento. E isso era um formato ainda pouco explorado aqui, né? Ou você tinha uma coisa ou você tinha outra. E aí, quando a gente teve essa ideia foi em junho de 2013 e o primeiro festival foi em novembro desse mesmo ano. E isso foi paralelo às nossas carreiras de executivo. Vocês trabalhando como executivo. Normalmente sem parar a vida. Sem parar a vida. Que loucura. Agora, o que é interessante é que, por exemplo, a inspiração foi o South by Southwest, que é um evento que transforma qualquer um também. Que né? transforma. Eu acho que loucura, toda a iniciativa de vocês começou por uma transformação pessoal do insight de ter estado lá. Acho que tem duas coisas. Uma, eu e o Rafa, a gente é muito aberto a conhecer novos assuntos. Não que a gente seja especialista em tudo. A gente se especializa em alguns, tem tempo para se aprofundar em alguns outros novos, mas é impossível você ter profundidade em tudo. Sim. Ainda mais no mundo de hoje, onde a cada dia surgem novas indústrias e novas ideias. Mas acho que isso foi o ponto principal para a nossa parceria acontecer. Quando a gente estava no South by Southwest, bom, vocês já escutaram um pouco do nosso background,
Então a gente tem um rastro aí de bastante, de muitas experiências diversas. E bem disciplinares, né? Experiências Mas elas sempre foram, sei lá, interdisciplinares. Quando eu apostei na arte, era arte. Quando fui para criatividade, era criatividade. Quando era audiovisual, era audiovisual. Rafa, quando era direito, artes cênicas. Só que aquilo eram caixas. Pés, né? Entra pra valer. Eram caixas separadas. E quando a gente chegou no South by Southwest, não que a gente não conhecesse aquele universo, a gente nunca tinha visto todo aquele universo dentro de uma mesma caixa. Tudo ao mesmo tempo agora. E nos surpreendeu porque, pelo menos a primeira vez que eu fui, acho que foi um ano até antes que o Rafa, e depois ele foi, a gente se encontrou lá, foi que aquilo faz sentido colocar todo mundo junto. Porque frutos nascem dessa convergência, Exato. onde técnicas, ideias e inovações de diferentes áreas se complementam e criam algo novo. É tirar das caixinhas, né? E aí a gente tomou esse fôlego e coragem de trazer esse formato para cá e juntar as nossas pontas, né, de projetos que a gente já tinha separado. Por exemplo, o Creative Morning já existia nessa época, o Shift Cine Club já existia nessa época, o Rafa estava na Box, eu estava numa produtora audiovisual. Então, no primeiro momento, a gente tentou pegar essa rede que estava muito próxima da gente e fazer o primeiro festival. Eu vou pedir para o Sérgio, enquanto a gente conversa aqui, colocar já um videozinho do PEF, para o pessoal sentir um pouco o clima. O que é muito interessante do PEF é que ele tem... vocês também tiveram e têm uma preocupação de trazer para a nossa realidade, né? Para a cultura brasileira. É uma coisa aberta, global, mas com o sotaque daqui, com tudo misturado, né, Rafael? Assim, posso ser super honesto, a gente tem, claro, um olhar muito cuidadoso aqui para o nosso meio, claro, porque nós estamos inseridos nele, mas a gente só não traz mais gringo porque o dólar tá batendo. Isso não é boa, né? Não, mas quando eu falo uma cara brasileira, mas é pensado como global, porque havia alguns gringos esse ano. Houve gringos esse ano. O dinheiro não permitiu que eles vieram espontaneamente. Agora, o que é legal pensar? Que muita gente faz pouco caso aqui da inovação no Brasil. Inovação é um assunto muito abstrato, sabe? Não tem muito certo e errado. É chutar a bola para frente e sair correndo atrás. Aqui no Brasil, a gente descobriu, como o Fábio falou, a gente passou a observar vários cenários, a tentar entender de várias indústrias. Então a gente vem observando iniciativas muito interessantes, assim, 100% inovadoras, algumas ligadas à ciência. Tem alguma assim que vocês podem destacar? Várias, diversas. Centenas, eu diria. Não, mas por exemplo, você falou de ciências, né? O Rafael falou de ciências, mas tem alguma nessas áreas? Porque geralmente a gente pensa em inovação, as pessoas costumam... Por exemplo, esse ano a gente trouxe, caixinha de tecnologia, né? Um ex-neurocirurgião do Einstein. Ele saiu do Einstein para trabalhar com DNA e automatizar e baratear os processos de identificação de doenças raras. Acho que a empresa se chama Mendelix. Mendelix. Hoje essa empresa vai fazer 2 anos, 3 anos e ela já vale milhões. Então uma inovação na área médica e também científica, ele hoje conta com 20 PhDs dentro da equipe. Ele deixou os exames de genoma mais rápidos e baratos. Então ele deu uma virada aí na indústria. Entendi. E ele desenvolve, ele não só entra com essa parte médica, mas também entra com a tecnologia aprimorando softwares para analisar melhor os dados escolhidos no genoma e identificar com mais assertividade as doenças que essas pessoas possuem. E dentro dessa análise ele já dá caminhos para tratamentos. Certo. Então hoje ele faz pelo menos a identificação dessas doenças pela metade do preço e 3 vezes mais rápido do que outros laboratórios conseguiam fazer até então. Eu acho que o PEF tem esse papel, né, de abrir mesmo a tirar todo mundo, inclusive o público e os profissionais que estão no meio das caixinhas, né, conhecer experiências diferentes, né. Enquanto, olha lá, conta aí, por exemplo, que situação é essa, Rafael e Fábio? Aqui a gente vai passando as fotos enquanto vocês vão... Sim.
É a palestra do Facundo. Sim. Esse é um projeto mensal do Panda Criativo, nossa empresa, chamado Creative Mornings. Como é que é o Creative Mornings? O Creative Mornings é um projeto que nasceu em 2009 em Nova York. E aí é um festival, né, no caso. Tá. Mas aquela foto anterior é o Creative Mornings. É um projeto muito simples, né? É um café da manhã mensal, seguido de uma palestra. Ali é o Creative, né? Aí é o Creative, né? Seguido de uma palestra, mas assim, nada formal, muito informal, muito diálogo, é uma coisa que é para incentivar o diálogo, é para incentivar a formação de comunidade, e o livre pensamento, o livre troca de ideias e tal. E o Fábio tinha trazido essa licença de Nova York, e quando nós fundamos a empresa, a gente incorporou esse projeto. Que legal. E começou a dar para ele um... A primeira vez que eu vi na mídia foi com a Marina Lima, né? A Fizeram Marina, cara. Aí eu tava no trânsito, assim, perguntando, não vou conseguir chegar, sei lá, no Puxa. centro. E só dando um alôzinho para o pessoal que está vendo aí são imagens do PEF, tá? Isso. Palestras do PEF. Isso. O Creative Mornings, ele, apesar de, na sua essência, ser muito simples, ele conseguiu trazer uma qualidade e uma complexidade que na execução é muito simples, mas na estrutura do projeto não tão simples, que é formar comunidades criativas ao redor do globo, locais, e elas se conectam através de uma rede social digital, ou seja, as comunidades se conversam e esse conteúdo funciona mais ou menos no modelo do TED. Todo mês, hoje são 125 cidades que acontecem eventos mensais do Creative Mornings, registram esse conteúdo na íntegra e ele volta para a plataforma global. Legal. Então, por exemplo, uma palestra que vocês viram do Facundo ali na foto, o tema era empatia. E ele falou muito sobre São Paulo e como projetos que estão tomando as ruas de São Paulo, inclusive projetos que ele mesmo tem como o Mirante 9 de Julho, estão resgatando o amor pela cidade. Ele é um cara televisionário demais, né? Ele veio na pegada noturna, mas ele saiu como um empreendedor da noite, né? Agora, ele se coloca como empreendedor e não como um ativista. Exatamente. Acaba como o resultado dos projetos dele é essa nova percepção da cidade e o resgate de pontos, espaços físicos que estão na memória da cidade. Por exemplo, ele falou que quando ele esteve no Riviera, quando ainda não era o Riviera dele, era o Riviera antigo, mais deteriorado, ele olhou para aquele lugar e ele falou, cara, aqui não vai ser mais uma farmácia, não vou dar o nome da rede que ele falou, mas ele falou, aqui não vai mais ser uma farmácia. Então ele bancou aquilo ali e fez um bar super charmoso, as pessoas gostam de ir lá, entende? Ele tem um talento para fazer então, a coisa. Então ele está meio que fazendo uma nova... Uma coisa interessante dele, acho que de outros empresários que a gente vê nascendo por aí, o ativismo ele tem sua função até certo ponto, mas nada sobrevive só pelo ativismo, né? Acho que o ativismo ele dá luz para muita coisa, levanta vários assuntos, coloca isso na boca da população, mas você precisa de fato se organizar, e tem empresários sérios que têm atuações diferentes e focos diferentes e vem lucratividade ou enfim socialização da rede construída de formas diferentes, mas é importante ter essa figura que organize o grito do ativismo e materialize isso em projetos que construam uma história e deixem um legado. Que isso se concretize, né? Mas, por exemplo, para citar um pouco mais de inovação que a gente vê aqui no Brasil, muito forte, né? Nascendo, e não é de hoje, mas é uma coisa que vem sofisticando, que é essa questão do ativismo digital. Então, por exemplo, isso desde o primeiro festival a gente traz esse assunto, e isso cada vez vem se sofisticando mais. O primeiro festival foi em 2013, então havia muitas plataformas online feitas para monitorar as manifestações daquele ano, que foi aquele primeiro estouro. As jornadas. Exatamente. Então é uma coisa que a gente sempre olha e a gente vê que isso vem se melhorando. Por exemplo, num evento que nós curamos recente, para um grande banco, a gente trouxe uma palestrante do Minha Sampa, da rede Minhas Cidades. E é impressionante, por exemplo, é importante ter essa figura que o Fábio falou, uma pessoa que pegue toda essa força que está bombando aqui, que está pulsando, e transforme num legado, mas é muito importante
dar ferramentas para as pessoas saírem da passividade, saírem da zona de conforto e não e aprenderem a pedir e reivindicar as coisas. Isso tem uma força que eu acho que talvez o grosso da população ainda não percebeu. Então, por exemplo, essa menina, ela é uma advogada, Ana Lívia, ela foi dizendo algumas coisas que ela conseguiu mover através desse aplicativo, dessa plataforma. E são coisas, umas simbólicas, outras efetivamente assertivas, né, assim, efetivas. E eu acho que tem um caminho muito interessante para ser explorado nesse âmbito. O bacana, talvez, do nosso trabalho é que a nossa matéria-prima são protagonistas da sociedade. E esses protagonistas, eles veem como a gente inovação não só como hardware, né? Como uma área de tecnologia pesada e de indústria. A gente vê inovação muito ligado também à área social. Então, projetos como o Meu Rio, que gerou também Minha Sampa, são importantíssimos. Esses caras conseguiram criar uma plataforma que, se você for um ativista de cadeira, de sofá, você consegue influenciar o mundo. Agora, já começam a chegar aqui, já tem várias perguntas pra gente. Vou começar aqui a jogar já na roda. Uma das perguntas é a seguinte, é a Ana Luísa de Santos, e ela pergunta para vocês o seguinte, vocês começaram a empreender há pouco tempo, já há resultados financeiros para vocês? Enfim, como é que é o modelo de negócios? Como é que vocês conseguiram acertar um modelo de negócios? Ana Luísa, o que vai fazer? Eu começo você. Eu acho o seguinte, a gente, claro, a gente pensa muito no retorno financeiro. O retorno financeiro é importante. A gente fez investimentos no começo, recebeu investimentos depois, e hoje a gente consegue desenhar a monetização dos nossos projetos, né? A gente busca muito patrocínio, tem a receita de ingressos do festival, tem consultorias que a gente presta, a gente faz conteúdo em company, a gente montou uma pequena editora dentro da empresa, então nós fazemos revista de marca. Empreender tem seus ônus e bônus, né? É uma delícia acordar e pensar que você vai hoje pesquisar a cena empreendedora do Brasil. Mas também você tem que pensar em pôr trabalho para dentro, em alimentar a tua equipe, em fazer a roda girar. Tem que casar essas duas... Já tem até outra pergunta aqui. Eu acho que o empreendedorismo, ele necessita exercício. Tem pessoas que já nascem, ou pelo menos crescem com uma veia mais empreendedora, e tem pessoas que têm que entender se isso é para elas mesmo. Porque todo dia, principalmente nos primeiros anos de um projeto, que no nosso caso é um projeto inovador e que a gente tem que se provar todo dia para nós mesmos, para os nossos sócios, para os nossos colaboradores, como estabilizar essas emoções e transformar isso em ações, né? E a gente vem conseguindo fazer isso com uma certa calma, tranquilidade. A gente conseguiu desenhar um plano de negócio dentro das experiências que a gente construiu nos últimos 2 anos, que foram super bacanas e nos dão hoje uma tranquilidade de saber que pelo menos a médio prazo o que a gente está fazendo vai dar certo. E a curto prazo a gente já recebe feedbacks de ações que a gente tem feito que são mais valiosas do que o dinheiro no fim do dia. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês assim, olhando por cima, assim, de uma forma geral, parece que vocês chegaram, as pessoas já estavam aí, vocês estão escolhendo e fazendo a coisa acontecer? Ou seja, conectando, juntando essas células que estavam... Eu acho que nós... Ou a coisa está acontecendo ao mesmo tempo, está todo mundo crescendo junto, assim? Olha, a gente olha muito para iniciativas que estão nascendo, é fato. A gente gosta de achar coisas que ainda vão crescer. Exemplo, outro dia chegou no escritório um cara jovem que criou uma plataforma chamada Visitei. Esse cara chama Giovanni Castellucci. E ele, o que é isso? Uma visita guiada em empresas de criatividade, a priori, onde ele propõe uma experiência nova, mais educativa, enfim, uma coisa super bacana, mas que está começando, o menino trabalha sozinho e tal. A gente já chamou ele para palestrar no ano que vem, já tá? Exatamente. Entendeu?
E ele vai palestrar do lado de grandes publicitários, grandes empresários, possivelmente. Isso entendeu? também é muito interessante, a surpresa, né? Vocês estão de olho na surpresa. Muito. Na verdade, a gente, na nossa comunicação, a gente usa figuras que são um pouco mais conhecidas, mas o grande ouro do projeto são as novas descobertas. São essas pessoas que, de fato, estão ali no dia a dia se provando e trazendo soluções que não existiam antes. Então, por exemplo, hoje o mundo em crise e o Brasil em crise vive um problema sério de recrutamento de pessoas. Muitas pessoas sendo demitidas e uma empresa que quer contratar ou precisa demitir pessoas e manter as pessoas boas, o Visitei, por exemplo, pode ser uma solução inovadora para que você não observe só o currículo, que você conheça essas pessoas ao vivo, tenha uma outra sensação sobre o profissional que você está em contato, possivelmente pode contratar. O fato é que a crise, a necessidade obriga, né? Ela faz também, para nós, em termos de curadoria, é um momento muito rico, porque as pessoas começam a tirar outras coisas da manga. Aumenta o processo criativo. Você se vê meio que compelido A se mexer. A se mexer, a tentar alguma coisa nova, porque o entorno começa a ficar uma questão. Agora, isso está muito bom, já para a busca de investimento, outros 500. Mas é legal. Agora, por falar nisso, eu queria entrar um pouquinho nos próximos projetos, né, e nas perguntas, mas tem uma pergunta aqui do João Oliveira de Minas, que é a seguinte, eu acho que muitos empreendedores que estão assistindo vão se identificar, né? Quem vende? São vocês mesmos que vendem, correm atrás, batem lá, vocês têm... Mas, por exemplo, vocês têm alguém para o comercial, vocês pretendem... Como é que é a venda, a parte comercial de vocês? Acho que para o empreendedor entender do seu negócio, você tem que trabalhar em todas as frentes, pelo menos nos primeiros anos. Então isso é importantíssimo para quando sua empresa crescer ou tomar uma outra forma, você saber o que você está falando e como aquilo deve ser feito ou transmitido. Então é importante. A parte comercial, ela é óbvio que grandes empresas precisam criar escala comercial. Não é o nosso caso. No nosso caso, a gente tem uma demanda comercial que a gente consegue tocar isso de frente. Qual que é o grande valor disso? Não tem ninguém melhor para vender o nosso projeto do que nós mesmos. E eu acho que isso... Vocês são a alma do projeto, né? Quando você olha para um Steve Jobs, é óbvio que ele tem um vendedor lá na ponta final. Mas no começo quem faz não. a venda institucional, ou na comunicação, ou para o mundo, é ele. Ele vai lá e faz uma super palestra. Ele ia fazer uma super palestra, lançava esse produto. Né? Exato. E no começo era ele próprio que vendia. E as grandes negociações, com certeza, ele que fazia. Quando ele começou com a Microsoft, quando ele começou com outras empresas grandes, ele que ia vender. Exato. Eu acho que o projeto ainda está muito ligado em nós. Né? A gente teve agora a marca do festival, a comunicação do festival refeita. Nós encomendamos um estudo do branding. Né? Quem que fez o trabalho? Ana Couto Branding. Está fazendo isso muito bem, com maestria. E um dos insumos que ela nos deu foi que a nossa persona, a nossa persona está muito ligada ainda ao festival, e a marca do Panda, que é a empresa mãe, está um pouco apagada em relação à marca do festival. Então é uma coisa que a gente trabalha. Agora, para falar especificamente de venda, claro, a gente usa muitos nossos contatos dos nossos trabalhos pretéritos, e à medida em que o festival vai ganhando tamanho e uma proporção maior, fica mais fácil vendê-lo, porque as pessoas percebem a qualidade que ele tem. E isso eu falo com muita franqueza. A gente se dedica muito, assim, o esforço que a gente coloca é grande, o cuidado que a gente tem nos detalhes é grande, a gente não deixa nada sem amarrar. Então, assim, é um momento... o festival é uma grande conquista nossa, e apesar de ser uma grande festa, né, porque é para ser divertido também, ele é feito com muita seriedade. Então, como o Fábio falou, nada melhor que a gente para defender. Agora, a gente faz muito cold call também, né? Assim, a gente pega o telefone e se apresenta, acha a pessoa no LinkedIn, acha a pessoa no Facebook. Ou seja, vai à luta. Já vai à luta. A gente tem uma apresentação em slides, tem uma lá em inglês e vamos mandando, eu acho que a dica aí
do tiro cego, né? De contactar pessoas que você nunca imaginou falar e que você precisa falar, é você ter o que dizer. Nunca abra uma porta se você não tem o que apresentar, se você não tem o que trocar. Porque quando você precisar de fato dessa ponte, ela não vai querer mais te escutar, porque a última vez que você acessou ela foi em vão. Popular queima cartucho, né? Agora, aproveitando aqui que a gente está falando para... Mas uma coisa importante de você estar na frente comercial, pelo menos, mesmo que seja parcialmente de um processo, principalmente como o nosso, que é um processo de 12 meses, quando a gente termina um festival e começa outro, sem contar os outros projetos, lógico, você vai aprimorando o próprio produto de acordo com as reuniões que você tem. Então, o produto que eu ofereço no dia seguinte, quando termina o festival, e o produto que eu ofereço um mês antes do outro festival acontecer, ele já é um produto renovado e atualizado e melhorado a partir de inputs e trocas com os nossos parceiros que nos apoiam. No começo, a gente tinha que se defender a todo tempo. Falar, olha, o Festival PEF é um evento multicultural, então a gente precisava explicar as coisas em muito detalhe, porque as pessoas não conheciam o projeto, não entendiam bem o formato e tal. Isso foi ficando mais fácil, de novo, à medida em que a gente foi ganhando uma certa relevância aqui na cena cultural de São Paulo e quiçá nacional, porque a gente já recebe muita gente de outros estados também. Agora, aproveitando aqui também, eu queria que vocês dessem algumas dicas para quem está nos assistindo agora, que ou atua na área da música, ou atua na área do cinema, em alguma área criativa, por exemplo, que é o universo aqui que a gente está comentando, e quer empreender ou já está empreendendo. O que fazer, o que é mais importante nesse primeiro momento para dar espaço, ainda mais num momento, tem muita gente que pode ficar preocupada, mas e a crise, como é que eu faço? E aí, o que você diria para essas pessoas? Tem algumas. Eu sei que são várias, né? Eu acho que são, de novo, não cometa talvez o equívoco de chamar todas as áreas, de colocá-las todas nesse envelope economia criativa, porque cada área, cada indústria tem a sua especificidade, tem o seu desafio e o seu momento enfim, os seus meandros aí para serem explorados. A gente vê, né, Fábio, algumas indústrias mais proeminentes que outras. Por exemplo, em 2016 o festival vai contar com uma área de negócio para a música e para audiovisual. Essa foi uma decisão que a gente tomou. Uma área específica? Uma área específica para isso. É o que acontece em eventos hoje em dia, mesa de negócios, né? Isso. Legal. Porque a gente já vinha desenvolvendo a área educativa, com as palestras, a área do entretenimento, com os shows e os filmes. E quando a gente falou, vamos ser educação, entretenimento e negócio. Então a gente criou esse terceiro braço, junto com as agências de fomento, para primeiro tangenciar essas duas indústrias, audiovisual e de música. E nós estamos muito otimistas com relação a isso. Agora, como eu falei, eu acho que cada indústria tem a sua especificidade. Porém, acho que a vida acaba sendo mais generosa com quem dá a cara a tapa, né? Via de regra, se for para dar uma regra geral. Eu acho que é importante, até passando a bola aqui para o Fábio, porque na área cultural a gente tem, é lógico que hoje tem muitas pessoas que tomam iniciativa, vão para frente, mas o músico, acho que muitos músicos ainda precisam aprender que eles precisam gerenciar a própria carreira, empresariar, empreender na própria carreira, assim como gente de cinema, que tem um talento enorme, mas precisa às vezes dar o passo seguinte para empreender. É nesse sentido que eu queria... Eu acho que para quem está começando, todas as ferramentas hoje estão aí, né? Ferramentas de marketing, tanto para educação quanto para botar a comunicação na rua, ferramentas administrativas. Você como dono da sua carreira, você como um astro da música, você tem que saber tudo o que acontece. A indústria da música é muito criticada porque durante anos e anos e anos a maioria dos grandes players de mercado da música sugavam dos grandes talentos, e os talentos no fim da carreira às vezes morriam falidos por causa da ignorância administrativa e da gestão da sua própria vida, né? Você tem uma carreira que o nome do seu produto é o seu nome, que a cara do seu produto é a sua cara, e você não entende de contrato, você não entende de divulgação,
você não entende imagem, você não entende distribuição. Como é que você quer que isso funcione? Uma coisa que a Ana Couto ela pontuou muito bem é o brand pessoal, é a marca da gente. O artista, ele tem isso, né? Tem a pegada disso. Eu acho que ele é muito underground, só que eu acho que com as ferramentas, igual o Fábio está falando, acho que aconteceu uma coisa que o artista está vindo para frente, né? Tá vindo pra rua, já tem né? boas Tá iniciativas, aparecendo, né? Alguns, né? Alguns, né? Eu acho que está nesse processo ainda, né? O artista, na sua essência, ele é um ser muito livre. E a arte por si só, acho que ela não precisa de grandes plateias, porque ela traz para o mundo uma solução muito única e personalizada que os grandes artistas de essência não têm necessidade de grandes públicos, ele tem necessidade de se expressar. Então, dito isso, talvez de fato não seja necessário que o cara entenda de todas as outras áreas. Mas num contexto mais competitivo, onde o cara queira se abrir para o mercado, onde esse artista queira galgar novos passos dentro de uma indústria e profissionalizar seu trabalho, ele precisa entender de tudo. Exatamente. Pois é uma pena que a gente chegou ao final do programa, hein, Tarzan? Já? O programa passou assim, ó. Sabe uma coisa assim? Fala pra gente só assim, o que o Panda Criativo vai fazer daqui pra frente? Quais são os pros No pique rapidinho, o Panda Criativo vai fazer tudo aquilo que a gente sonhar fazer e que a gente veja possibilidade de transformar a nossa sociedade, o nosso entorno para melhor. A gente busca isso sempre e achar essa essência boa nos projetos. É uma sorte poder trabalhar com isso. Espero que a gente tenha aí longos anos pela frente. Acho que a nossa essência é inovação, então daqui para frente a gente espera inovar em diversas outras áreas, não só na educação e no entretenimento, e sim abrir mais o nosso leque de produtos e serviços. E junto com isso, o complemento que o Rafa disse, que as nossas iniciativas sempre tragam pessoas no seu centro e que a gente consiga transformar pelo menos o nosso ambiente aqui mais próximo e levar esse exemplo para o Brasil inteiro e de alguma forma transformar o nosso país num lugar melhor. Vocês sabem que a Ana Couto, desculpa, voltando um pouquinho, ela quando ela queria imputar para a gente assim, uma missão e tal, porque ela faz todo um diagnóstico de marca e tal, ela falou que vocês já são uma empresa do bem, com um discurso bom, bacana, não mexe aí, tá tudo certo. Maravilha, gente. É isso. Legal. Rafael, muito obrigado. Fábio, Obrigado. muito obrigado aqui. Muito legal. E avisando aqui a vocês que estão nos assistindo, o programa ficará disponível no YouTube da All TV já de hoje para amanhã e daqui uns 2 dias também no Facebook da Move Movimente Suas Ideias e no site revistamove.com.br. E nos vemos quarta-feira que vem, não é isso? Quarta-feira estamos de volta. Então tá bom. Valeu, galera. Um abraço. Obrigadão. E acompanha aí o pessoal do Panda Criativo. Valeu. Tchau.